tanto as áreas de neurociência como a área agora de inteligência artificial, como a área filosófica também, eles estão acreditando que a consciência é uma emergência do cérebro. Vamos ver esse dogma aí. Primeiro perceba que se uma pessoa realmente entende o problema mente-corpo, se a pessoa realmente entendeu o problema mente-corpo, ela já sabe que o cérebro não é igual à consciência. Né? Óbvio, fica óbvio. Não é. Pronto. Então é o seguinte, então como os filósofos já entenderam isso, o pessoal de neurociência já entendeu isso, e o pessoal de programação de inteligência artificial entenderam isso, que você não pode falar que um sistema de neurônios, uma rede de neurônios, não pode ser as verdades de primeira pessoa, então agora fica diferente, você já não pode mais falar que os conceitos que estão na minha cabeça são em função lá dos neurônios. Não pode. Então se você não pode falar isso, como que então eles vão sair dessa? Para tentar sair disso, primeiro você pode falar o seguinte, olha, então é o cérebro, algum produto do cérebro que está produzindo a consciência. Então a consciência seria um subproduto do cérebro, que a gente tem, por exemplo, os epifenomenalistas. Então tem os epifenomenalistas que acreditam que toda a consciência é um produto do cérebro, então é um escarro do cérebro que molda para a consciência, de alguma forma. Então de alguma forma o átomo se transformou em consciência. Perceba, hein? Olha o que estão falando aí. Então você tem lá o intrincado funcionamento do cérebro, onde alguma parte daquele átomo ali, porque eles são materialistas, então alguma parte do átomo vai se transformar em consciência, ou alguma coisa ali, alguma dinâmica material. Alguma dinâmica material se transforma na consciência e como ela se transforma na consciência, a consciência não tem capacidade de agir de volta no átomo, tá? Porque ela passou a ser consciência. Então esses são os epifenomenalistas. Então eu acredito que a sua consciência aí não vale nada. Então tudo que você fala, você não tem o livre-arbítrio, não tem nada, e você está simplesmente lá, você é aquele intrincado conjunto de neurônios escarrando a sua consciência para fora. Tá? Então é só a consciência seria um epifenômeno do átomo. Em nenhum momento eles falam como que a consciência pode ser um produto do átomo se o átomo não tem cheiro, não tem cor, né, que a gente já viu, que não tem nenhuma qualidade consciencial. Como que o nosso awareness surge de um escarro do átomo? Né? Tipo, ridículo, é meio ridículo, né? Acreditar em mágica. Acreditar em mágica. Inicialmente não tinha não tinha consciência no mundo e depois o átomo escarrou consciência do nada. E mais, né? Esse escarro provavelmente ainda nem pode ter perda de massa, porque tipo assim... Bom, se você quiser ser coerente com a física, você tem que falar que esse fenômeno, tipo, o cérebro perderia massa para formar consciência, porque ele tem que perder alguma energia para se transformar em consciência. A não ser que é pior ainda, né? Mas enfim, é isso. E aí, como isso também é meio ridículo, porque a gente sabe que a consciência tem uma influência aí numa coisa, né? Tipo assim, se você ficou assustado, você muda todo o nível hormonal do seu corpo. E se você modificar o nível hormonal do seu corpo, você muda também as suas ideias, você muda o seu humor, você muda tudo. Então, tipo, é uma via de mão dupla. Tá? Então, parece ser uma via de mão dupla. Tanto a mente comanda o corpo, como o corpo também interfere na mente. Então, é como se fosse dois sistemas ocorrendo ao mesmo tempo. Bom, aí para dar essa noção, então, aí fica meio difícil. Por quê? Porque você nunca vai saber como que a matéria se transforma em consciência. Como a gente já viu lá, que era o grande problema de Descartes lá, que as pessoas acham que isso é ser dualismo. Não, ele só colocou um problema. Ele falou problema, ó, existe uma substância só, que é tanto matéria como substância. Só que ora ela é matéria, ora ela é substância, ora ela é inteligência, consciência, e a gente não tem a mínima ideia de como que dá essa interação. Como é que as leis físicas podem dar margem para surgir o conceito, né, os significados, e como os significados podem está no mesmo mundo que o mundo da matéria. Então é um mistério, isso é um mistério e provavelmente sempre será um mistério. Bom, mas para ver isso, como a gente já viu nos vídeos passados também, que a estrutura do conceito não pode ser explicada por um sistema distribuído, ou seja, você tem lá uma rede de neurônios, cada neurônio está fazendo um processamento de sinal de algum tipo de sinal. Então, por exemplo, eu estou processando as cores aqui, estou processando a extensão aqui, estou processando um outro objeto aqui, Tá, então a informação está distribuída na rede de neurônios. Se a informação está toda distribuída na rede de neurônios, pode surgir algum ponto que vai escarrar a consciência dali? Não. Por quê? Porque o único local onde a consciência é correspondente seria como a rede de neurônio como um todo.
Então olha só, a sua consciência ela é correlacionada com o seu cérebro como um todo, como um todo. Então qualquer que seja a informação que esteja processada em qualquer lugar, ela está sendo automaticamente fazendo parte daquela correlação em consciência. Pronto, então por isso é que hoje, né, hoje eles começaram a falar, então vai ter que ter emergência, então a gente não pode aceitar mais esse epifenomenalismo, porque você não pode aceitar que um ponto da rede neural comece a escarrar a consciência, porque aquele ponto não tem informação de nada. A informação está sendo distribuída entre toda a rede neural. Você não pode falar que um local está escarrando consciência, não pode. E a nossa consciência é una, lembra? A gente está cheirando, vendo, tocando, pensando, tudo ao mesmo tempo. Tá? Então tudo ao mesmo tempo. E tudo que a gente está vendo aqui está acontecendo em todos os locais do nosso cérebro ao mesmo tempo. Então não existe um único ponto do cérebro onde você pode retirar a consciência dali. Não existe. Então, de alguma forma, a consciência está correlacionada com o cérebro como um todo. Tá? E hoje todo mundo já sabe disso. Tá? O meio científico já sabe isso. Então, como o meio científico já sabe isso, eles então criaram outra teoria. Então, vamos falar o seguinte, olha, então não vamos mais falar que a consciência é um subproduto do cérebro, porque isso já não cola mais. Isso já não cola mais, já não é condizente com a lógica. Mas aí eles vêm e me criam outra coisa que também não é condizente com a lógica. Qual que é o grande problema que eles criaram agora? Eles falaram que, então vamos falar que a consciência emerge do todo. Então você tem todo o cérebro, toda a rede neural lá, e aí a consciência seria uma emergência daquilo lá. Bom, vamos lá. Pergunta para eles agora o que é emergência. Ninguém sabe. No máximo alguém vai falar o seguinte, olha, emergência é uma propriedade do sistema. Fala assim, opa, peraí. Porque se você tiver um sistema de átomos, você pode, por exemplo, a energia é uma propriedade daquele sistema, a entropia é uma propriedade daquele sistema. Mas uma coisa consciencial não pode ser propriedade de nada, porque uma coisa consciencial existe independente daquele sistema. Entenderam isso? Então percebam a falácia desse argumento. Percebam. A falácia é o seguinte, se você tem uma rede de átomos, tá? Nem vou colocar neurônios, vou colocar átomos, que seria matéria, a mesma coisa. Então se você tem lá um sistema de átomos, para você falar que é uma propriedade do átomo, ela não existe. Propriedades não existem. Tá? Então, se você falar que a consciência é uma propriedade daquele sistema, aquela propriedade não existe. Tá? Então, a gente não teria consciência. E perceba que se você entende o problema mente-corpo, você vê que consciência é uma coisa e átomo é outra. Tá? Então, se você não percebeu isso ainda, você pode cair na falácia de achar que a consciência pode emergir de um sistema de matéria. Não pode. Não pode, porque ela tem que ser outra coisa. Tá? O que você pode falar é justamente, aí você pode cair lá no problema antigo nosso. Você falar que aquele átomo se desfez em energia e aquela energia louca lá, seja lá o que for energia, né? Porque aí aqui no caso a gente nem está trabalhando energia a nível de propriedade, né? Mas enfim, o átomo vai se desfazer e a verdadeira realidade do átomo vai se formar em consciência. Pronto. Aí você está falando a minha língua, porque daí você não está destruindo a conservação de existência. Tudo bem. Beleza? Então, você pode acreditar nisso, mas daí aí então a consciência não seria correlacionada com o cérebro como um todo. Aí a gente está num paradoxo, tá? A gente está num paradoxo. Ou seja, na verdade, essa relação entre matéria e mente sempre vai ser incognoscível. A gente já definiu isso lá nos vídeos passados. A gente já definiu isso. Vai lá que você vai ver, certo? Então vai ser incognoscível, porque você sempre vai entrar num paradoxo. Tá? Então falar que a mente está emergindo da consciência como um todo é acreditar em mágica. Acreditar em mágica. Certo? Você só passou o mistério para outro lugar. E agora você não aborda o outro lugar. Não, então é uma falácia esse negócio de falar que a mente está emergindo da consciência, do cérebro como um todo. É uma falácia. Falácia pura. E é hoje o principal dogma aí da neurociência e da rede de inteligência artificial. Para entender melhor isso, vamos ver o seguinte, olha só. Imagine então que existisse vamos supor, que a emergência estaria ligada com o grau de informação que está sendo processado no cérebro. Que é o que muitos acreditam, porque você já não pode mais colocar a consciência, porque olha só, ou você coloca a consciência agora como uma substância, como algo fundamental, então o próprio átomo teria uma consciência, você pode, né, aí você pode entrar lá, o duro é que daí você vai ou entrar lá nas questões filosóficas, você acha que tudo que é matéria tem uma contraparte em consciência,
tudo bem, e aí conforme o cérebro foi se moldando, a consciência foi se moldando ao mesmo tempo, mas daí você tem que dar consciência para o átomo também, tá? Que daí você vira panteísta. Então, ou você é panteísta, ou então você tem que falar que a consciência está surgindo do átomo, que daí você cai, a gente acabou de mostrar a falácia disso. Não pode, porque a consciência está correlacionada com a rede como um todo. Então, se ela está correlacionada com a rede como um todo, você não pode falar que a consciência vem de uma parte dela. Tá? E você fica sem saída. Você fica sem saída. E aí você vai ter que botar um mistério em algum lugar. E aí o mistério vai falar, vai emergir do todo. Mas em nenhum momento você vai explicar o que é essa emergência. Em nenhum momento. Tá? Qualquer que seja a explicação que você der para essa emergência, você vai estar caindo numa falácia. Você vai estar caindo numa falácia. Beleza? Então, simplesmente colocar um nome bonito para isso, acadêmicos, neurocientistas e programadores de inteligência artificial. Só porque vocês criaram um nome bonito para isso, não significa que vocês não entenderam nada. Vocês continuam tendo o mesmo dogma do antigamente, caindo no materialismo, achando que um computador vai poder algum dia processar um nível de informação para dar uma consciência. Não pode. E você quer ver a falácia disso? Vamos supor que a consciência esteja ligada com informação. Tá? Com informação. De que forma a informação pode gerar consciência? Você está me falando que toda informação tem um correlato à inconsciência? É isso que você está me falando? Porque se você me falar isso, você me define o que é informação. Tá? Então, os números binários são informações. Mas perceba que num computador, o que existe, num computador mecânico, por exemplo, o que existe é uma placa com furos na placa. Aqueles furos na placa são informação? Ou aqueles furos na placa apenas seguem leis mecânicas? Se você pegar um computador aí do nosso, né, que de eletricidade, os capacitores que estão ali para informação, né, tensão alta é 1, tensão zero é 0, né? Tensão baixa é 0. Então você tem lá, quando está em tensão alta, é informação aquilo ali? Ou é simplesmente um mecanismo físico que segue leis eletromagnéticas? Pronto, então se você falar que é só dispositivos físicos que seguem leis eletromagnéticas, que é isso que é na verdade, então ali não tem informação. A informação só existe dentro da consciência de cada um. E você não pode colocar aquela informação como tendo uma consciência. Por quê? Porque é o seguinte, num computador, quando você coloca lá qualquer que for o número binário nele, no computador, o que significa aquela informação? Nada. Lá não significa nada. Quem dá aquele significado da informação é o próprio cara que construiu o computador. O próprio cara que construiu o computador, o hardware do computador, vai falar o seguinte, olha, eu vou colocar esses bits para referir a isso, vou colocar esses bits para referir a isso. Então, esses bits aqui vão estar relacionados com o nível da água que eu estou medindo ali. Esses bits aqui estão referentes a cores que vai sair no monitor, esses bits aqui estão relacionados com o teclado que a pessoa está teclando e pronto. Então, tipo, quem vai definir isso é o programador, não existe uma informação ali. E eu posso pegar o mesmo hardware e trabalhar ele como se fossem informações diferentes, tá? Porque eu posso dar informação diferente para aqueles mesmos bits. Então cada bit não tem uma informação por ele próprio, tá? Não tem. Eu acho que qualquer um sabe disso, mas enfim, é que tipo assim, todo mundo sabe disso, mas na hora que você entra no problema filosófico, você cai nessa falácia, no dogma de anteriormente, né? Você cai no dogma, porque daí você já está sendo materialista, entendeu? Então não tem como, tá? Então a informação não está no meio. Agora imagina que existisse uma informação para cada lei física, tá? Para tudo que existe, então todo o universo material está seguindo leis físicas. E aí, em paralelo com isso, existe um mundo informacional que também está intrincado nessas leis físicas. Aí suponha que esse mundo informacional é que então daria as informações para gerar a consciência. Aí eu pergunto para você, qual é a diferença disso para o panteísmo? Nenhuma, porque você simplesmente está falando que todo átomo tem uma informação atrelada a ele. Tá? Que é a mesma coisa que dizer que todo átomo tem uma consciência atrelada a ela. Certo? Então você é panteísta se você falar isso. Então você achar que a consciência está surgindo do nível informacional que está sendo ali processado, então você obrigatoriamente tem que colocar consciência em todos os níveis informacionais de todo o universo. E para fazer isso, então você é panteísta. Certo? Então percebam, as pessoas que defendem a emergência da consciência, elas estão sendo panteístas. Elas estão falando que o átomo tem consciência, ou o átomo tem informação. Tá? Porque se você acha que a informação é que está gerando a consciência, então é isso. Então o átomo também tem informação, então o átomo também vai ter uma consciência atrelada a ela. Só que mesmo assim você ainda vai ficar sem explicar. Por que
Por que que a gente tem qualidades diferentes na consciência? Tipo assim, o mesmo nível de informação, que são bits de 0 e 1, por exemplo, por que que a consciência vai ora ver em função de cheiro, ora ver em função de visão, ora ver em função de espaço, ora ver em função de tempo, ora ver em função de tato? Como que as qualidades conscienciais mudam, sendo que a informação não muda? A informação é sempre 0 e 1 ou simplesmente um processamento de informação que não muda. Aonde surgem as qualidades diferentes da consciência, sendo que elas são calcadas apenas em informações? Pois é, você nunca vai sair disso. Nunca. Então percebam a falácia disso. E eu posso descrever 1 milhão de outras falácias disso. Você sabe por quê? Porque isso é tentar entender o que se fala. Tá? Então, quando a pessoa fala a consciência emergiu da matéria, ele não está entendendo nenhuma do que ele está falando. Se você realmente tentar entender o que significa isso, você vai ver que isso é é uma fala de um... Certo? Ou seja, não entenderam nada e está simplesmente falando que é. Fala assim, não é porque é. É porque é. Porque se você for tentar explicar, você não vai conseguir. Entenderam isso? Então veja, quando a gente é honesto, quando você é honesto com a sua própria consciência, você vai ver que você acredita em muitas falácias, velho. Falácias mesmo, e falácias tipo gigantescas, igual essa. Então, hoje a gente tem uma academia inteira discutindo isso, falando que a consciência emerge da matéria. Seja honesto. Fala que você não sabe e fala que falar isso é a mesma coisa que ser panteísta. Então não tem diferença nenhuma. Então não fala isso. Fala que você é panteísta logo. Pelo menos você tem um culhão. Né? Se não tem diferença, tenha culhão e fala que você é panteísta. Ou seja, perceba que esse é simplesmente o problema mente-corpo. Entendeu? Ou você já entendeu o problema mente-corpo ou você não entendeu. Então o meio acadêmico de hoje, a maioria das pessoas não entenderam o problema mente-corpo. Então elas estão sempre caindo nele de novo, sempre caindo na mesma falácia. Então falar que a consciência emerge do sistema de rede de neurais como um todo é cair na mesma falácia do problema mente-corpo. Ou seja, você só está falando você não resolveu nada. Tá? Ou seja, continua sendo problema mente-corpo. Ou seja, quando você realmente entende o problema mente-corpo a fundo, não tem como você ser materialista, não tem como você ser nada. Você vai falar o seguinte, não sei. E não pode ser o materialismo, e não pode ser nenhuma outra de teoria que eles fizerem. Porque todas as teorias estão erradas. Nenhuma teoria dá conta do problema mente-corpo. Nenhuma. Tá? Então não existe teoria vigente hoje que dá conta de explicar o problema mente-corpo. Não existe. Se não existe, não existe. Tá? Você só está modificando o problema mente-corpo de linguagem. Você está colocando o mistério do problema de corpo em outro lugar. Só isso. E como que os neurocientistas não percebem isso? Como que os programadores de inteligência artificial não percebem isso? Aliás, eu sei, né? Porque não entenderam o problema mente-corpo a fundo. Alguns até entenderam superficialmente o problema mente-corpo, mas nenhum entendeu a fundo. Isso no próximo vídeo. Para mudar de área, agora vamos para a biologia. Já que a gente começou de falar de informação, perceba que na biologia, então, né, como tem essa crença enraigada de que a informação é um pilar de alguma coisa, então a gente vai ver que a biologia, ela coloca lá a informação como estando parte dos genes. Fala assim, os genes humanos é onde carrega a informação do ser humano. Pois é, até esse é um dogma também. E deixa eu explicar melhor então para vocês esse dogma. Então, até lá.